sejam bem-vindos a mais uma webconferência do ciclo da temática hanseníase. Hoje o nosso assunto abordado será reações hansênicas e nós teremos como conferencista a doutora Carla Pires, médica dermatologista, hansenóloga, mestre em doenças tropicais, pós-doutora em doenças tropicais pela Universidade Federal do Pará, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Hansenologia, professora adjunta 4 da Universidade do Estado do Pará e da Universidade Federal do Pará. Desejamos a todos uma excelente conferência. Passamos a palavra à doutora Carla e damos as boas-vindas a ela. Obrigada. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês. O horário já onde as pessoas estão um pouco cansadas, mas estão querendo falar um pouquinho sobre os manejos dos surtos reacionais. É uma maneira que a gente pensou em trazer um assunto que é bem complexo, né? Acho que é o que mais gera dúvida no manejo da hanseníase, bem delicado. Então, por isso que eu e a coordenação pensamos em realmente dividir em 2 momentos, né? Porque só em um é muito exaustivo e às vezes não é proveitoso. Gostaria de agradecer também a coordenação, né, do Telesaúde, pelo empenho em trazer o tema hanseníase em foco, que é muito importante na nossa região. Então, hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês especificamente sobre as reações hansênicas. Vou compartilhar. Já está compartilhado? Já. Obrigada. Então, é importante a gente lembrar que a reação hansênica, ela não tem nada em relação à reação de medicamentos. Ela é uma reação imunológica, ok? Uma reação imunológica do sistema imune contra o Mycobacterium leprae. Ela pode acontecer nas paucibacilares, que são os tuberculoides. Os indeterminados não sofrem reação hansênica, e os multivacilares dimorfos e vechovianos, que são os principais acometidos. O que chama mais atenção, e o maior problema dos quadros reacionais, é que, se não tratado precocemente ou adequadamente, eles têm grandes chances de evoluir para incapacidades físicas. E muitas das vezes, incapacidades físicas permanentes. E é o que nós não gostaríamos que acontecesse na evolução dos nossos pacientes. É importantíssimo termos em mente que as reações hansênicas não acontecem só durante o tratamento da hanseníase, durante o uso da poliquimioterapia. Os pacientes, eles podem ter quadros reacionais, surtos reacionais, até mesmo antes de ter esse diagnóstico da hanseníase. Então, nesse caso, você vai fazer o diagnóstico da hanseníase e do estado reacional ao mesmo tempo, e você vai fazer o tratamento dos dois. Você vai fazer o tratamento da hanseníase com a poliquimioterapia e vai fazer o tratamento do estado reacional. Tá? Você vai iniciar a quimioterapia e fazer o tratamento do estado reacional. Acontece em grande número de pacientes durante o tratamento, então, inclusive, é importantíssimo que a gente leve essa informação para o paciente. Eu sempre tento levar de uma maneira que não assuste, mas que ele também entenda que isso pode acontecer, até para evitar evasão do tratamento, porque às vezes o paciente ele tem X números de lesões, né, tipo 5 lesões, por exemplo, e ele começa o tratamento com a poliquimioterapia e no meio do caminho ele tem um surto reacional e aumenta o número de lesões. E às vezes o paciente, como leigo, né, e até nós mesmos, se não conhecêssemos a doença,
nós iríamos achar que teria a ver com a medicação e há grandes chances de o paciente abandonar o tratamento se ele não conhecer que isso pode acontecer. Então, quando acontece durante a poliquimioterapia, é interessante avisar o paciente logo no momento do diagnóstico, para ele saber que isso pode acontecer, e você mantém a poliquimioterapia e acrescenta o tratamento do estado reacional que ele estiver. Fato importante é saber que pode começar só após o término do tratamento. Tem pacientes que, às vezes, começam 1 ano após o tratamento. Então, você termina a poliquimioterapia e nesse primeiro ano pós-poliquimioterapia é o ano que mais acontece inícios de surtos reacionais, principalmente nos vichovianos. E nesses casos, é importantíssimo a gente lembrar de que a gente não precisa reintroduzir a poliquimioterapia, e sim só tratar o estado reacional. A gente recebe muitas referências de dúvidas sobre isso. O paciente terminou, 6 meses depois, começa a reapresentar lesões, né? E aí o profissional, com insegurança, quer saber se tem que fazer de novo a poliquimioterapia. Não há necessidade, né? Nesses primeiros até 4 anos pós-alta da poliquimioterapia, você vai fazer só o tratamento do estado reacional. Se o paciente fez, claro, o tratamento correto, as doses no tempo determinado pelo Ministério da Saúde. Outro fato importantíssimo que eu sempre gosto de chamar a atenção: paciente que tem o diagnóstico de hanseníase é um paciente clínico, é um paciente que você tem que olhar e examinar ele como um todo, né? Não muito diferente dos outros, mas eles realmente requerem uma atenção especial, tá? Porque existem fatores precipitantes. É como se o sistema imunológico tivesse em equilíbrio e algo externo faça com que ele entre em desequilíbrio e ele pode entrar em estado reacional. Então, esses fatores é que realmente dão, muitas vezes, um trabalho para a gente descobrir que pode ter algum desses fatores causando estados reacionais. E, às vezes, não adianta a gente tratar eles corretamente, dar a medicação do estado reacional corretamente, se a gente não compensar as comorbidades e se a gente não tratar esses fatores precipitantes. Dentre eles, os principais são infecções de diversas naturezas. Infecções fúngicas, que pode ser um simples intertrigo entre os dedos, né, uma infecção fúngica entre os dedos. Uma onicomicose, que a grande maioria, principalmente da nossa população, por ser um clima quente e úmido, apresenta. Tá? Pode ser verminoses, pode ser parasitoses intestinais, pode ser infecções bacterianas, inclusive cáries dentárias, que a nossa população também é bastante acometida. Então, às vezes, a gente esquece de lembrar desses focos. Então, por isso que o tratamento do paciente como um todo e multiprofissional é importantíssimo para os pacientes que estão com hanseníase. Gravidez e puerpério são outros fatores. Vacinação, mas é claro que o benefício da vacinação ele se sobressai, né, no fato de que pode vir a ser um desencadeante de estado reacional. O interessante é a gente orientar o paciente, ele pode sim se vacinar, só que caso ele venha ter episódios reacionais após, a gente trata, né, mas o benefício da vacina é sem dúvida soberano. E outra situação que é bem complexa, né, hoje em dia no nosso meio, é o estresse físico e psicológico, né, que a maioria das pessoas passam, e a gente tem que explicar isso para o paciente também, né, que de alguma maneira ele possa vir a contribuir para ele mesmo, tentando melhorar esse estresse físico e psicológico também. Então, aqui só relembrando, né, que eu falei na aula passada, nós temos os falsos vacilares, determinado com a mácula hipocrômica, o tuberculose, que normalmente são essas micropápulas na periferia com centroção,
Os multibacilares, que são os dimorfos, com as placas eritemato infiltradas, e o vichoviano, que tem os nódulos e pápulas normocrômicas, né, da cor da pele, que são os rancenomas. E normalmente, lógico, tem outros sintomas também, né, como cãibras, dormências, principalmente em pés. E esses são os que apresentam os estados reacionais. E quais são os tipos de reações principais? A reação tipo 1, né, conhecida também como reação reversa, ela tem um predomínio de resposta imune celular. E o que caracteriza ela? É importante saber diferenciar por causa do tratamento. Tá? Então, a reação tipo 1, ela é uma reação bem mais cutânea. É piora das lesões que já estavam desinfiltrando, algumas já estavam até desaparecendo em alguns pacientes, e elas voltam a piorar abruptamente. Alguns pacientes referem que é da noite para o dia. E além dessa piora, pode aparecer lesões novas também. Então, é aquele paciente que tinha umas 7 lesões e no outro dia ele acorda com 20 lesões. Acontece muito em quadros gripais, né? O paciente dorme se sentindo gripado e acorda cheio de lesões novas. O que chama a atenção da reação tipo 1 é que realmente é mais lesão de pele. E não tem sintoma sistêmico de mialgia, artralgia pela reação, tá? E nem febre e nem calafrio, o que é mais comum na reação tipo 2. Ele pode apresentar edema de mãos e pés e neurite. Então, sempre a gente não pode deixar de fazer as avaliações neurológicas, porque o nosso paciente pode vir ter uma neurite sem queixa de dor, né? Como eu falei antes, uma neurite silenciosa, tá? E a neurite pode estar presente tanto nesse tipo que eu acabei de falar, que é a reação tipo 1 ou reversa, como na reação tipo 2, tá? Ou conhecido como eritema nodoso rancênico. Predomínio imunidade humoral. E o que caracteriza o eritema nodoso rancênico? São os nódulos que geralmente são muito dolorosos. O paciente ele realmente queixa muito de dor, mal-estar. É um paciente que você consegue identificar na sala de espera que ele está se sentindo muito mal, que ele tem faces de dor, ele mal consegue, muitas vezes, conseguir encostar a roupa nas lesões, porque os nódulos são muito dolorosos. Tá? Mialgia, artralgia, febres, calafrios, tudo isso marca a reação tipo 2. Mas a reação tipo 2 também pode vir junto com outros quadros inflamatórios, como a neurite, tá? Pode ter orquipedidimite, pode ter iridociclite. Então, a gente pode ter também inflamações de outros órgãos, né, que não seja só nervo e pele. É muito mais frequente nos dimorfos e nos vichovianos, diferente da reação tipo 1, que acontece mais no tuberculose e pode acontecer nos dimorfos. Então, os dimorfos são os que mais geralmente sofrem com os dois tipos de reações. Então, é interessante a gente marcar bem essa diferenciação entre elas para a gente poder diagnosticar qual a reação que esse paciente está tendo, para a gente poder focar no tratamento. Lembrando que a hanseníase indeterminada, né, aquela mácula única, sem infiltração, o paciente não tem reação, tá? Ele não tem estado reacional. Mas os pacientes tuberculoides e os dimorfos têm, onde a gente vê piora, infiltração exagerada das lesões. Inclusive, as lesões podem infiltrar tanto que pode romper a epiderme e dar essas exulcerações, tá? Às vezes dão exulcerações, até ulcerações mais profundas. E pode acontecer em qualquer área, né? E normalmente, quando está em trajeto de nervo, a gente tem que ter mais cuidado ainda. Então, são pacientes que as lesões estão bem infiltradas e que o aparecimento de novas lesões é abrupto. Aqui um exemplo, né? Aqui essas manchinhas são do esparadrapo que estava, mas era uma lesão que ficou bem ulcerada no centro de uma placa que já estava aqui sem infiltração,
que foi encaminhada, inclusive, por causa da úlcera para tratamento como leishmaniose, né? Então, nem tudo que é úlcera é leishmaniose. E nem toda leishmaniose também é úlcera. O tratamento de escolha para reação tipo 1, né, a reação reversa, essa que é bem mais cutânea, é o corticoide. Né? A gente lança a mão, geralmente, no posto de saúde da prednisona. Uma coisa que eu chamo a atenção, que é importantíssimo no manejo desse paciente, é não ter receio de fazer dose imunossupressora, porque se você fizer a dose imunossupressora, você tem maior chance de conseguir tirar esse paciente do quadro, principalmente dos quadros que tem neurite associado, tá? Porque se você começa e faz uma dose baixa para esse paciente, você vai só amenizar aquele quadro inflamatório, não imunossuprimir, porque o que ele está tendo é um ataque do sistema imunológico. Então, o nervo está ali sofrendo com citocinas, né, inflamatórias, havendo destruição. Então, você quer realmente imunossuprimir. Se você faz uma dose baixa, você está fazendo uma dose praticamente analgésica. Você vai melhorar um pouco a situação, mas da feita que você for querer reduzir ou retirar, a chance de retorno e pior do quadro é muito grande. Então, fazer 1 miligrama por quilo mesmo, tá? Se o paciente pesar 100 quilos, a gente faz 100 miligramas. Mas a gente tem que ter os outros cuidados, né, que a gente não pode esquecer. Cuidados com comorbidade, fazer profilaxia para estrongiloidíase. Se o paciente tiver uma neurite intensa em algum dos membros, você pode fazer também imobilização, orientar a imobilização do membro. Sempre fazer avaliações neurológicas seriadas. Esses pacientes precisam fazer mensalmente, porque você está manejando o corticoide dele e você está observando a melhora dele através da avaliação neurológica. E se ele não melhorar, né, você às vezes tem que manter um pouco mais o tempo da dose. Porque o protocolo mostra, né, uma regressão da dose de 15 em 15 dias. Né? Então, você começa com 1 miligrama por quilo, aí você vai reduzindo 10 miligramas a cada 15 dias, mas sempre avaliando esse paciente, né? Inclusive, totalmente, com peso, com glicemia, pressão arterial e tudo. Tá? E aí você vai avaliando de 15 em 15 dias, reduzindo de 10 em 10 miligramas. Quando chega em 20 miligramas, você começa a reduzir de 5 em 5 miligramas, né, até a retirada total do corticoide. Tem pacientes que a gente precisa estender um pouquinho mais do que esses 15 dias, né, em casos de pacientes que não estão melhorando, tá? Mas a maioria responde bem a esses ciclos de corticoterapia, tá? Aqui é para lembrar que pode acontecer em qualquer momento, tá? Em qualquer momento, a infiltração, a piora das lesões. Pode haver também alteração neurológica, então pode ser só cutânea e pode ter alteração neurológica junto. Aqui falando um pouquinho dessa regressão do corticoide que eu falei, sempre com acompanhamento da avaliação neurológica, fazer a profilaxia, né, da estrongiloidíase, fazer a profilaxia para osteoporose, principalmente nos pacientes de maior risco, principalmente nos pacientes que você vai precisar manejar o corticoide por mais tempo. Aqui exemplificando um paciente que apresentou esse quadro reacional durante o tratamento, então é mantida a PQT, né, e você adiciona o corticoide, né, no caso a prednisona. Então você percebe que ele tem inúmeras placas infiltradas, eritema infiltradas, né? E na outra semana de retorno a gente já vê uma grande melhora, persistência de algumas poucas, mas que vai evoluindo progressivamente. Isso é que normalmente a gente consegue observar. Aqui o caso de um paciente que você vê muitas manchas, né, escuras, máculas hipercrômicas, todas residuais, não tem nenhum relevo, nenhuma infiltração. O paciente acabou o tratamento, só que ele começou a apresentar uma piora de algumas lesões, principalmente nos braços.
Tá? Não fazia nenhum ano que ele havia terminado o tratamento, ele nunca tinha tido episódio reacional. Qual é a nossa conduta aqui? A gente não reintroduz a PQT e entra com a corticoterapia e todos os cuidados associados. Tá? Então, aqui esse é um exemplo de um paciente que demorou a ser diagnosticado, com reação tipo 1, bastante infiltrado. Aqui, sem lesões neurológicas, a gente vê que ele tem sensibilidade preservada, né, monofilamento verde nas mãos e nos pés. Ele tem também força preservada, então é só uma questão mesmo cutânea, né, onde ele teve piora das lesões existentes, e aqui a gente já vê que após o corticoide, as lesões já não estão infiltradas, né, e elas já estão só mais maculares, sem infiltração. Essa coloração escura da mancha, né, que fica ainda por um tempo, ela é resultado da clofazimina, que faz parte do tratamento da poliquimioterapia. Mas isso, com o tempo, vai diminuindo de acordo com o paciente, com a exposição solar e tudo. Esse paciente demorou muito a ter tido diagnóstico, tá? Por quê? Porque ele não tinha lesão cutânea. E ele só tinha uma perda de força neste pé aqui. Tanto que ele tem um pé caído. Se a gente observar esse pé com sapato, ele consegue fazer a dorsiflexão. E esse outro pé, ele não consegue mobilizar, tá? Então, só a perda da força fez com que ele rodasse muito no sistema e não recebeu o diagnóstico logo. Até que ele foi avaliado por uma neuro que tinha experiência em hanseníase e também ele já tinha uma lesão que já ajudava também mais a pensar. É por isso que eu sempre falo, vamos pensar em hanseníase quando tiver perda de força de um membro só, né? Ou então dormência só em um membro. A gente tem que lembrar aqui na nossa região. Então, é um paciente que, como já tinha uma doença muito arrastada, ele não recupera toda a sensibilidade, toda a força que ele tinha antes. Mas a gente agindo com corticoide, com fisioterapia, a gente ainda conseguiu uma melhora da sensibilidade e uma melhora também do pé. Ele já conseguiu fazer melhor essa dorsiflexão, né, do que a anterior. Então, ele já melhora o levantamento aqui do pé do que comparado ao início. Essas férulas, né, elas são muito interessantes porque o paciente anda arrastando o pé, então são pacientes que perdem sandálias, não sentem, ferem o pé. Elas geralmente são produzidas na unidade de referência estadual Uri Marcelo Cândia. Temos que ter cuidado com a localização de lesões. O paciente idoso com uma lesão aqui próxima ao ulnar, né, bastante infiltrada. Também um paciente que estava bem compensado, conseguimos fazer o corticoide nele, a gente já vê aqui a lesão melhor, as lesões desinfiltradas. Então, sempre a gente puder fazer, além da corticoterapia, todos os cuidados com o paciente, fisioterapia também, terapia ocupacional, são fundamentais. Essa criança é um exemplo de uma neurite silenciosa, que se a gente não faz avaliação neurológica, a gente não identifica. Porque a gente atende o paciente, pergunta, você está bem? Estou bem. Está sentindo alguma coisa? Não. A mãe também não sabe, porque o paciente não queixa, mas aí você vai fazer a avaliação neurológica. Fez a primeira, a mão, a sensibilidade era toda verde, né? O tempo depois, você vê aqui no trajeto do quinto dedo, ele já sentia monofilamento roxo e já estava querendo fazer uma hipotrofia nessa região. Mas como foi identificado precocemente a prednisona e os exercícios, como ele era de interior muito distante, sem fisioterapia, a gente mesmo tem o costume de fazer a orientação de alguns exercícios que não são muito difíceis, né? Inclusive, eu pego até o apoio de material, que tem material do Ministério da Saúde, um material também que eu peguei de uma fisioterapeuta lá do Marcelo Cândia, que tem uns exercícios que a gente sempre orienta. Eles sempre têm que alongar e nunca fechar as mãos, alongar dedos dos pés. Tá? Então,
São exercícios fundamentais que fazem a diferença. Tem que fazer 3 vezes por semana, às vezes só de abrir e fechar, esticar os dedos, né? Tentar fazer uma força contrária, massagear, sempre esticando. Um fato que é interessante a gente orientar, porque os pacientes sempre gostam de comprar bolinhas, né? A gente fala, tem que fazer fisioterapia, todo mundo compra bolinha para apertar, mas na hanseníase não é indicado, porque esse movimento de fechar a mão é o que a garra está formando. Então, a gente quer que ele faça o contrário, a gente quer que ele alongue, tá? Existem as neurites, existem as reações reentrantes, que é o paciente que tem, esse paciente também teve uma placa tão infiltrada que ulcerou a pele, depois regrediu muito bem, depois teve uma furada de prego, é uma criança, né, que infeccionou e voltou o quadro reacional. Aí a gente tem que tratar a infecção, né, da furada do prego, tem que tratar de novo a reação e sempre orientar, né, que a gente tenta deixar esses pacientes o mais possível próximo de um equilíbrio. Então, sempre eu falo da alimentação, do sono. A gente sabe, a maioria dos nossos pacientes tem dificuldades, né, problemas sociais, mas o máximo que a gente consegue orientar dentro das nossas limitações e da deles, a gente consegue. Isso a gente tem que tentar fazer. Uma coisa que eu gosto de chamar a atenção é para a síndrome da retirada do corticoide. Por quê? O corticoide responde muito bem, os pacientes ficam bem. Mas acontece que, às vezes, alguns pacientes, principalmente os que têm mais dificuldade de acesso, eles aprendem que o corticoide melhora a dor deles. E eles começam a comprar, a se automedicar, né? O corticoide não precisa de receita. E eles começam a ficar dependentes desse corticoide. E existe a síndrome da retirada do corticoide, porque quando você vai retirando, ele começa a ter queixas de mialgia, ele começa a ter queixas de artralgia, então ele volta a tomar o corticoide de novo. Eu já tive paciente, né, osteopênico, com várias fraturas, que veio tomando corticoide cronicamente, que foi muito difícil conseguir, mas foi uma vitória. E realmente eu demorei mais de 1 ano para conseguir desmamar o corticoide desse paciente. Então a gente tem que ficar alerta que existe sim essa síndrome, tá? E por isso que é bom até às vezes aliar nesse momento que a gente está retirando em doses já pequenas, se eles queixa de dor, um anti-inflamatório por pouco tempo, ou mesmo um analgésico, e explicar para ele que isso vai melhorar. Em relação à reação tipo 2, que é o eritema nodoso, os nódulos eritematosos são marcantes para o diagnóstico. E não existe eritema nodoso com nódulo que não doa, tá? Existe uma classificação mais ou menos de moderado, leve e mais grave, mas essa classificação ela não é tão utilizada, até pela dificuldade, né? Porque não tem um consenso ainda, tanto que ela não está na portaria nem no manual do Ministério. Ela é utilizada, ela existe em alguns protocolos específicos, tá? E normalmente esses pacientes têm sintomas sistêmicos, como eu disse, são pacientes com faces de dor, gementes, com febre, calafrio. E o tratamento de escolha é a talidomida, tá? A talidomida é um medicamento que tem uma resposta excelente para esses quadros, né? Ele é um remédio que atua no TNF-alfa, que está elevado nesses pacientes, então ele melhora o mal-estar, melhora a febre e reduz os nódulos. Assim, eu digo que parece até milagrosamente. Em 2, 3 dias, os pacientes são outro. Aqui não existe um protocolo como do prednisona, que eu vou aplicar 1 miligrama por quilo. Aqui o comprimido da talidomida é de 100 miligramas e eu posso dar de 1 a 4. E isso é mais conforme a clínica do paciente. Quadros leves, pacientes com 10 nódulos, que é considerado leve, sem tantos sintomas, normalmente a gente faz 1 comprimido. É mais ou menos tateando a clínica do paciente mesmo. Os mais moderados, de 2 a 3, e os com muito nódulos, incontáveis nódulos e com muito mal-estar, a gente pode fazer até 4. Normalmente à noite, principalmente, porque é um comprimido que dá sono, tá?
pode dar constipação intestinal, edema em membros inferiores também pode acontecer. Aqui eu digo ou corticoide, por quê? Porque se ele tiver neurite junto, eu tenho que fazer talidomida e corticoide, porque a talidomida ela não trata a neurite, tá? E existe também outra situação que tem mais lá na frente, mas já vou citar, é quando tem necrose nos nódulos. Se você ver necrose nos nódulos, você também tem que associar talidomida e corticoide. Tá? Na mesma dose, 1 miligrama por quilo. Aqui eu coloco o AINE, né, os anti-inflamatórios não hormonais, que eles podem ajudar também naqueles pacientes que já estão assim no final de ter os seus quadros reacionais, porque geralmente o eritema nodoso se repete muito em ciclos. O paciente fica bem, aí daqui a 6 meses ele faz de novo um quadro, aí volta a ficar bem, aí daqui a 4 meses ele faz de novo, justamente por aqueles fatores predisponentes que a gente viu, precipitantes, que a gente viu no início. Então, quando está bem no início, 5 nódulos, 4 nódulos, 6 nódulos, pacientes sem sintomas sistêmicos, até o anti-inflamatório não hormonal pode ajudar, em 5 dias, tá? Sempre, né, ver o paciente como todo, fazer a monitoramento das lesões neurais, porque eles podem ter neurite juntos. Mas temos a questão da talidomida, né, para mulheres em idade fértil. Ela é proscrita, ela só pode ser prescrita. Nós temos uma portaria da talidomida com todas essas informações. A gente tem que ter 2 métodos contraceptivos, um pelo menos de barreira. A paciente tem que estar bem orientada, tem que aceitar fazer. Eu mesma tenho agora uma paciente em idade fértil, sofrendo muito com eritema nodoso, e ela mesma não quer fazer a talidomida. A gente teve a oportunidade de colocar DIU nela, mas ela não quer fazer o medicamento. Então, tem que ter uma boa relação médico-paciente, também, né, uma relação de confiança, e fora você seguir o protocolo que precisa ser seguido. Você tem que fazer os 2 métodos contraceptivos comprovados, assinar termo de responsabilidade, observar bem, acompanhar a paciente com retornos próximos. E nos homens que tomam talidomida, a gente tem que orientar também a usar preservativo, tá? Até 30 dias após o uso da talidomida, que é o tempo que ela termina de ser eliminada no organismo. Mas realmente a resposta é muito melhor. Em casos de pacientes que a gente não consegue fazer e não pode fazer, no caso das mulheres em idade fértil, a gente lança a mão do corticoide também, né? 1 miligrama por quilo. Ah, mas por que não unifica, então, faz tudo corticoide? Porque realmente a resposta do corticoide no eritema nodoso, ela é bem mais lenta, mais arrastada, né? E nem sempre ela é tão eficaz. Então, aqui o paciente, né, em poliquimioterapia, com nódulos eritematosos, um quadro de eritema nodoso, tá? A gente pode fazer de 1 a 4 comprimidos de talidomida. Aqui era um paciente com poucos nódulos, porque toda vez que eu ia reduzir a talidomida, os nódulos voltavam. Eu fui procurar na pele dele, ele tinha uma tinea corporis, bem aqui. E aí, isso aqui era um fator precipitante, que não estava deixando eu reduzir a talidomida mais que 1 comprimido. Quando eu chegava e reduzia para 1 comprimido, aparecia mais nódulos. Aí a gente tem que investigar, porque pode ter verruga, pode ter tinea pedis, pode ter de tudo nesse paciente. Uma coisa que às vezes os pacientes os homens principalmente, têm lesões em virilha, e às vezes por timidez ou por acharem já que é natural, né, porque é um prurido, pensam que é só do calor. Às vezes não, às vezes é candidíase ou tinea corporis também. Então a gente tem que avaliar esse paciente como um todo. Então a gente usa o corticoide nas situações, como eu disse, das mulheres em idade fértil que não vão poder tomar a talidomida, mas a gente usa também naqueles pacientes que têm necrose, tá? Ou tem neurite, ou tem inflamação em outros órgãos, como nefrite, hepatite, óclipto de Dimite, orquite.
Nos homens é importante a gente pedir ultrassom de bolso escrotal, porque eles podem fazer o kit, né, e pode levar até a esterilidade. Tá? Aqui o exemplo do eritema nodoso necrotizante, onde não adianta eu só fazer a talidomida, eu tenho que associar o corticoide, isso é importantíssimo a gente saber. Tá? E normalmente essas lesões, elas são muito profundas e infelizmente elas deixam cicatrizes. E aí a gente tem que começar a orientar os pacientes que pode sim ficar uma cicatriz, né? Tentar amenizar. E o ideal é realmente o acompanhamento multiprofissional, a psicologia aqui também é importante atuação. Tá? Então, como eu falei, talidomida, né? Com o corticoide é obrigatório e todo o restante do acompanhamento, né, dos pacientes são importantes. É importante também, assim, falando da pentoxifilina. A pentoxifilina está na portaria do Ministério da Saúde, tá? Ela também vem para ser um adjuvante do corticoide, uma tentativa de substituir a talidomida. Ela também não tem uma resposta muito eficaz, alguns pacientes sentem muito desconforto gastrointestinal. Nós ficamos um período grande sem talidomida, né, inclusive no país todo. Foi o período que eu mais tentei fazer essa associação da prednisona com a pentoxifilina. Eu digo para vocês que em alguns pacientes eu tive boas respostas, em outros pacientes eu não tive resposta nenhuma diferente do que só fazer prednisona, e alguns pacientes não toleraram. Tá? E é por isso que, se a gente vai tentar acrescentar a pentoxifilina, é importante a gente começar só com um comprimido, até o paciente se adaptar, até melhorar das epigastralgias, e pode aumentar para 2 comprimidos, e no máximo 3 por dia. Tá? Já tiveram alguns estudos que tentaram também a azatioprina, até imunobiológicos, mas são estudos ainda não robustos, com poucos casos, e eu não costumo, na minha prática clínica, utilizar esses medicamentos. Tá? É importantíssimo a gente lembrar que existe uma diferença entre neurite e dor neuropática. Tá? A gente já está quase finalizando aqui a nossa discussão. Por que é importante lembrar disso? Porque já recebi vários pacientes tomando anos de corticoide por causa de dor neuropática crônica e não neurite aguda. Então, o corticoide, ele é indicado para casos de neurite aguda, onde você está com uma inflamação ali no nervo naquele momento. Já a dor neuropática, ela é uma dor de sequela, onde o paciente sente normalmente ele queixa de queimação, ele queixa de muito calor nos pés, principalmente quando vai dormir. Alguns queixam que ao andar, né, como se pisassem em espinhos ou em brasas. Isso são vários relatos de vários pacientes que eu já recebi. E aí, o importante é por quê? Porque eu já recebi pacientes tomando 5, 10 anos de corticoide para esse tipo de dor. E não é indicado para esse tipo de dor. Então, é paciente que vem com xigoide, osteopênico, com fratura, inclusive fratura de vértebra já tive, por causa disso, e não havia indicação. Né? Então, quando a gente começa a fazer essa avaliação neurológica, recebe esse tipo de queixa, né, que é mais parestesia, dormência, queimação, por longo período, sem mudança na avaliação neurológica, é um paciente que não vai reduzindo sensibilidade, é um pé que está ali, ele não recuperou, mas ele também não piorou. Ele não perdeu força, ele não perdeu sensibilidade, então ele tem uma dor neuropática, sequela mesmo. E aí o tratamento é outro, né? São os antidepressivos tricíclicos, principalmente. Na rede do SUS, o que eu mais utilizo é a metriptilina. Normalmente eu começo com 20 miligramas, tá? À noite. Às vezes eu chego até a 100 miligramas. Nunca precisei utilizar 150. E você observa, alguns pacientes têm excelentes respostas a isso. Outros não. Outros dizem, doutora,
não fez diferença, então eu prefiro não tomar. Já me adaptei a essa dor, passo meu gelzinho à noite, minha diroba, né, para quem é daqui da região conhece, e por assim vai. Com o passar do tempo, os pacientes mais jovens, eles até melhoram mais. O que eu percebo é que são os idosos, são os que mais demoram a melhorar essa dor neuropática, tá? A gabapentina também é uma excelente resposta, mas como o custo é um pouco mais elevado, é difícil, né, e às vezes e não tem na rede para dar. A metrapetina, em alguns momentos, a gente até tem para disponibilizar para os pacientes. Então, esses são os que eu mais utilizo para esse tipo de dor que a gente não pode esquecer que existe, para diferenciar dos quadros de neurite. Aqui é só para a gente não esquecer nunca. Fizemos um diagnóstico, vamos examinar os comunicantes. Eu sempre gosto de falar isso para a gente não esquecer e não desistir dos comunicantes, né? Somente quem está na atenção primária, nem que vá fazer uma visita domiciliar, porque a gente tem muita dificuldade, às vezes, de que venham, principalmente os mais idosos, ou então principalmente os que mais trabalham, né, para a gente poder fazer a avaliação desses pacientes e não deixar passar nenhum paciente, porque às vezes a gente trata o paucibacilar e o multibacilar ficou lá, sem tratamento, né? Aí depois a gente vê o nosso paucibacilar doente de novo e não entende por quê. Às vezes é isso, o multibacilar ficou lá sem tratamento. Então, essa é a mensagem que eu sempre gosto de pensar, passar para a gente sempre relembrar. Sempre material do Ministério da Saúde, né, é o que a gente mais se apoia, é uma doença que tem protocolos para a gente seguir, isso ajuda muito. E agora estamos abertos para as perguntas. Obrigada pela atenção de vocês. Agradecemos a doutora Carla pela excelente aula e deixamos aberto para os participantes fazerem suas perguntas. Os microfones já estão habilitados. Podem fazer as perguntas. O Raimundo levantou a mão, né, ele já tinha feito esse sinal para a gente, e ele pode fazer a pergunta dele. Pode perguntar, Raimundo. Raimundo, ative seu microfone, por favor. Enquanto o Raimundo habilita o microfone, nós podemos deixar para outras pessoas fazerem as suas perguntas. Raimundo, tente sair e entrar novamente, por favor. Vocês podem também escrever no chat a pergunta. Quem quiser escrever a pergunta no chat, pode escrever. Alô. Oi, boa noite. Boa noite, boa noite. Quero pedir milhões de desculpas, porque eu perdi metade dessa sua excelente aula, professora doutora Carla. Professor Galeno, uma satisfação. Depois no site você pode assistir completa.
Ah, com certeza. Mas, Carla, é interessante a gente discutir, intercambiar informações e práticas, que são as ações de impacto, não é? Sobre a magnitude e a transcendência da doença e dessas sequelas, que são sequelas indeléveis, não é? Mas eu queria que você, por favor, me orientasse a respeito da situação dos corticoides. Alguns dizem, alguns pesquisadores, que a gente, quando no tratamento sistêmico, a gente deve fazer em dose única, não é? Porque eu tenho visto nesse perlustrar aí pelas unidades, até colega fazendo, propondo a administração de 8 em 8 horas. Então eu gostaria de ouvi-la com toda essa sua experiência. Muito obrigado. Não, professor, satisfação de tê-lo de novo aqui. Obrigada, viu, por prestigiar nossa palestra. Professor, eu continuo usando só dose única, tá? E é no período da manhã. Eu não costumo fracionar corticoide, nem para hanseníase, nem para as outras doenças que a gente trata, né, que também exigem corticoide, como lúpus, pênfigo, né, pênfigo principalmente, que são doses altíssimas também, que nós costumamos utilizar. Então, eu não costumo fracionar. Inclusive, até no próprio protocolo do Ministério da Saúde, ele coloca mesmo para usar uma vez ao dia, né, e esse horário nós sabemos que é de manhã. Então, eu não costumo fracionar não, professor. Desculpe eu retornar para conversar, que eu estava dizendo que eu tenho visto prescrições, não são de dermatologistas, prescrições de colegas indicando corticoide de 8 a 8 horas. Né? Quer dizer, não levando em consideração a questão da emissão do cortisol, da baixa do cortisol, a partir de 9 horas, 10 horas da manhã, não é isso? É isso. Pois é. Tá. Então, eu quero agradecer a sua gentileza pela resposta, tá bem? Muito obrigado. Eu acho que é até um bom momento, né? Foi excelente a sua colocação, para a gente chamar a atenção para essa questão do melhor período para o uso do corticoide e para esse não fracionamento também. Obrigada, professor. Temos mais alguém para fazer perguntas para a doutora Carla? Pode perguntar, doutor Márcio. Oi, Carla, boa noite. Boa noite, Márcio. Prazer novamente, Carla, ouvi-la com um amplo conhecimento da matéria e certamente é muito oportuno realmente nós tratarmos a questão da corticoterapia face ao que nós estamos vivenciando em 2020, inclusive para cá, nos manejos dos nossos pacientes de Covid, né? E aí, uma preocupação muito grande nossa com o manejo da corticoterapia na atenção primária com os pacientes diabéticos, né? São pacientes que frequentemente apresentam um quadro dentro do diabetes agravado, compensado pela corticoterapia, mas nós compreendemos que a necessidade dos casos reacionais ela vai nos remeter a essa necessidade. Alguma observação específica você faria, paciente diabético,
com hanseníase em estado reacional, certamente é um grande trabalho nós chegarmos a um ponto de equilíbrio, né? Obrigado, Carla. É um grande desafio, Márcio. Você tocou num ponto importantíssimo. Eu já tive, assim, situações bem delicadas, complicadas mesmo de manejo. É o que normalmente eu faço. Eu tento compensar o diabetes, tá? Para poder introduzir a corticoterapia. Eu sempre tento avaliar, né, o que está correndo mais risco e o que vai ser o melhor benefício. Então, se eu estou vendo o paciente, por exemplo, em franca neurite, formando uma garra, onde ele pode ter uma deformidade permanente, a gente realmente faz muitos esforços para tentar compensá-lo. Sempre a gente faz esse cuidado de tentar compensar, para poder fazer a corticoterapia, tá? Então, com certeza, pacientes descompensados de diabetes, a gente primeiro compensa e depois a gente introduz a corticoterapia. Então, é um período delicado, até porque o próprio diabetes descompensado é um fator precipitante para a reação rancênica. Então, sempre a gente conversa com o paciente sobre a medicação ou ajusta alguma medicação, porque normalmente, às vezes é falta de ajuste de medicação, falta de orientação, às vezes é um paciente que não está levando muito a sério, mas a gente tem que conversar sério com eles, porque o diabetes vai piorar a hanseníase, né, e a hanseníase vai piorar o diabetes. Então, tem que compensar o diabetes para poder fazer a corticoterapia. O que eu faço, às vezes, é também regredir um pouco mais rápido a prednisona. Já tive pacientes idosos e diabéticos que eu compensei o diabetes, mas mesmo assim, eu não fiz regressão de 15 em 15 dias, eu fiz regressão de 10 em 10 dias. Principalmente quando é paciente do interior, que você tem aquela insegurança, que se ele vai voltar ou não realmente naquele dia que você marcou o retorno. Então, sempre tento orientar, mandar a referência explicando direitinho para o médico do posto, né, que vai estar acompanhando ele mais de perto. Mas isso realmente, eu já cheguei a ter pacientes que já teve AVC, diabético e glaucoma, com neurites francas e que o paciente sofria muito, inclusive com dor. Então, já tive esses casos bem delicados. Aí eu vou te dizendo que a gente vai tratando mesmo parte por parte e com paciência. Às vezes tem que ter ajuda de um outro especialista, nesses casos de diabetes mais severos, né, que a gente não consegue, não tem toda a expertise deles para manejar, mas com certeza é muito delicado. Então, esses pacientes são os mais delicados que eu acho, que eu tive assim ainda nessa minha trajetória na hanseníase. E os idosos, né? Os muito idosos também a gente tem que ter muito cuidado. Mas realmente os diabéticos são os mais complexos, então tem mesmo que compensar primeiro, para depois fazer o corticoide. Tá, Márcio? Tá bem, Carla. Muito obrigado, querida. Tá? Uma boa noite a todos aí. Boa noite. Obrigada também, Márcio. Alô, Carla. Diga, professor. Carla, eu volto a perguntar, eu gostaria de saudar o mestre Márcio Leno pela pergunta e a sua resposta também pertinente. Carla, tem alguma situação de paciente alcoólatra, Sim. rancênico, a metabolização é mais rápida, Não, a metabolização não é mais rápida, né? Mas o risco de hepatite é maior. E assim, já tive de todos os tipos, né, professor? Daqueles que pararam o alcoolismo, levaram muito a sério o tratamento, aqueles que param o tratamento no final de semana para tomar, para beber, conseguem beber. Agora, aqueles que são realmente alcoólatras, né, que não conseguem tomar medicação,
que inclusive às vezes até pelo grau de alcoolismo esquecem ou então abandonam, né? Existe protocolo do Ministério da Saúde para esses casos assim extremos de drogaditos, de moradores de rua, de doses só mensais, né, durante 2 anos. Mas aí geralmente é levado pelo enfermeiro, pelo médico, pelo OCS, para a dose ser supervisionada, realmente. Mas existem esses casos, sim. Eu já tive de todos esses tipos. E recentemente tive um que a esposa ficou super feliz porque ele conseguiu largar o álcool, né? Pelo menos durante esse tratamento ele tá. Mas também tem aqueles que fogem um pouquinho, param um pouquinho a medicação, mas eu sempre digo que existe um período, né, que tem que fazer o tratamento. Porque se ele não terminar as cartelas naquele período, ele vai ter que tomar tudo de novo. E a gente sempre acompanha a função hepática deles. Ok, muito agradecido. Márcio, com a palavra. Carla, mais uma vez, professor Galeno, você é sempre muito gentil e querido. Boa noite também. Mas, Carla, uma outra questão que me veio aqui agora, os pacientes de HIV, né, ou já sindrômicos, dependendo, eles cursam com um quadro alterado com relação à imunidade. Você já teve alguma experiência de manejar algum paciente imunocomprometido, né, com portador de HIV ou sindrômico já, em que houve o estado reacional e também que gera um outro X, né? Você utilizar uma dose alta de corticoide para você chegar num ponto da imunossupressão de um paciente que já tem um quadro concomitante. Já tiveste alguma experiência assim? Sim, Márcio. Inclusive, foi a minha tese de doutorado. Foi acompanhando 40 pacientes com HIV hanseníase e 65 só com hanseníase. E a doença é interessante. Nos pacientes HIV, elas normalmente têm um curso natural delas. Elas não são mais exacerbadas do que os pacientes não HIV. E, inclusive, a maioria evolui para formas paucivacilares. Se discute porque eles formam granulomas. Já chegou a se aventar que talvez eles não adoecessem se eles não fossem portadores do HIV. E aí, como eles teriam algum micobacterium latente, tudo, e com HIV eles adoeceram. E os quadros reacionais tratados exatamente igual. A PQT é tratado exatamente do mesmo jeito, e a gente faz, sim, esse quadro de imunossupressão, né, com corticoide, nesse mesmo período, e eles ficam bem, a evolução é muito boa. Então, não tem diferença de conduta entre os pacientes imunossuprimidos já e os pacientes que não têm HIV, é a mesma conduta mesmo. E eles apresentam estados reacionais, mas o quadro que é mais frequente são as neurites. Eles têm mais neurites do que só lesão de pele e do que eritema nodoso. Né? Nessas cortes que a gente vê, essa corte do Núcleo de Medicina Tropical, né, que é coordenada pela doutora Marília Brasil, ela já acompanha mais, na corte dela, mais de 100 pacientes, e normalmente os resultados são esses mesmo. História natural da doença bem similar à história do não HIV. É bem interessante isso. Ok, Carla. Acho que fica até uma ideia, talvez, para nós pensarmos em outro momento. Não sei se eu teria essa habilidade, se teríamos essa possibilidade, né? Acho que com o advento de Covid e o processo de imunização em que ficou muito evidente de nós trabalharmos uma lógica
com os imunocomprometidos, imunossuprimidos, categorizados no que foram categorizados, né, na listagem das prioridades, e se a mesma linha de raciocínio com relação a pacientes imunocomprometidos com HIV, se a gente poderia também começar a pensar da mesma forma caso tivesse pacientes com outras patologias também, dessas imunossupressoras, em estados reacionais, né? Uma curiosidade que ficou aqui comigo agora também. Eu até estou com um projeto de iniciação científica, estou fazendo, mas o meu é uma amostra, né, de conveniência, porque é só no meu ambulatório, por enquanto, para ver essa questão do COVID nesses pacientes, né, de hanseníase. Aí eu estou fazendo um levantamento de todos os meus pacientes, quem teve COVID, se houve piora do quadro da hanseníase, se tomou vacina, se quando tomou vacina teve alguma alteração, alguma mudança do quadro ou não, se teve alguma reação vacinal. Então, eu estou fazendo esse levantamento, porque eu acho também bem interessante, porque o que a gente tem observado, muitos não tiveram e mantiveram normais, inclusive os imunossuprimidos, que a gente tem percebido, inclusive, nos nossos pacientes de pênfigo, de lúpus, tudo isso. Por enquanto, eu estou só nos hansenianos, mas acho que eu vou pesquisar os outros também, porque é bem interessante, com certeza, e é tudo muito novo, né, pra gente. Obrigado, Carla. Brilhante. Obrigado. Mais alguma pergunta? Não há mais nenhuma pergunta. Nós agradecemos a presença de todos nessa webconferência. Agradecemos a nossa conferencista, a doutora Carla, e encerramos por hoje a nossa webconferência.